Como vai? Tudo bem? De novo estamos aqui. E agora para falar do outro povo, da outra nação que ajudou no crescimento do cristianismo. Não perca os dois outros vídeos que nós já fizemos, falamos sobre os romanos, em um vídeo falamos sobre os gregos e agora vamos falar sobre os judeus. Nós estamos neste quadro Histórias de Personagens da Bíblia e do Cristianismo. E dentro desse quadro nós vamos estudar muita coisa boa, história da igreja, mártires do cristianismo, acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, e também vamos conhecer biografias de personagens bíblicos. Vai ser muito importante para a sua vida espiritual, para a sua edificação espiritual e para o seu conhecimento da palavra de Deus. Então vamos continuar a nossa aula, o nosso estudo. Vamos falar sobre os judeus, os hebreus, conhecidos como os hebreus ou judeus, né? Constituíram o povo divinamente indicado para mordomos da verdadeira religião. A missão deles foi receber de Deus uma revelação especial a respeito do próprio Deus e da sua vontade, assenhorear-se desse ensino divino, à proporção que o iam recebendo numa revelação progressiva, preservar tais ensinos na sua pureza e integridade, de modo que na plenitude dos tempos, eles, os judeus, se constituíssem uma bênção para todos os povos. Não podemos entender a grandeza da vida nacional desse povo sem que reconheçamos a sua história como uma preparação divina do mundo para o aparecimento da religião pela qual Deus se propusera salvar o gênero humano. Os judeus, como se tem dito com muito acerto, prepararam o berço do cristianismo, fizeram os preparativos para o seu nascimento e o alimentaram na sua primeira infância, prepararam antecipadamente a vida religiosa em que foram instruídos o próprio Senhor e todos os cristãos primitivos, inclusive os apóstolos e os primeiros missionários. Em parte alguma do mundo, ao surgir o cristianismo, havia uma vida religiosa tão pura e tão forte como a existente entre os melhores representantes da religião judaica, cujas características essenciais eram duas: a mais alta concepção de Deus, conhecida entre os homens como resultado do ensino do Antigo Testamento, e o mais alto ideal de vida moral que se conhecia, resultante dessa sublime concepção de Deus. Humanamente falando, não podemos ver como a vida e os ensinos de Jesus pudessem ter procedido da vida religiosa de qualquer outro povo, a não ser dos judeus. Não podemos ver como o outro povo, a não ser o judeu, podia se dispor a receber no seu início a religião que Cristo trouxe e estendê-la a toda parte. Preparados naquela região mais antiga, o judaísmo, religião que era tão intimamente aparentada com o cristianismo, os judeus foram necessários para entenderem e pregarem a nova religião. Para os que bem conhecem a vida dos gregos e dos romanos, é fácil sentir a impossibilidade de arrebentar entre eles homens que fossem para o cristianismo o que vieram a ser os primeiros discípulos, um Paulo e os apóstolos depois. Em segundo lugar, os judeus prepararam o caminho para o cristianismo porque se constituíam numa raça que aguardava o que o cristianismo oferecia. E o que o cristianismo oferecia? Um Salvador divino. A esperança de um Messias era acariciada por todos os judeus como a mais preciosa das suas possessões. É verdade que muitos alimentaram tal esperança como uma concepção grosseira, materialista, mas em todas as concepções havia um elemento essencial: a ardente expectação de um enviado de Deus para redimir o seu povo. Jamais houve entre os demais povos uma esperança ou perspectiva do futuro comparável à esperança messiânica dos judeus.
O que havia realmente no mundo grego e no mundo romano era uma forte dose de desespero, de cansaço, de desilusão. O cristianismo encontrou todos os seus primeiros seguidores entre os judeus, e o elemento que os habitou a receberem a nova religião foi a esperança de um Salvador divino. Em terceiro lugar, os livros sagrados dos judeus foram um auxílio inestimável. O nosso Antigo Testamento foi por ele entesourado como um relato da manifestação do próprio Deus na sua vida nacional. Assim, a nova religião foi suprida no seu nascimento por uma literatura religiosa que ultrapassou infinitamente qualquer outro desse gênero então existente e que confirmou os ensinos cristãos, prenunciando Cristo pelas profecias. O cristianismo, antes de produzir seus próprios livros, encontrou prontos para o seu uso os antigos manuscritos que lhe foram do maior auxílio. Jesus fez uso constante do Antigo Testamento para nutrir a sua própria vida e basear os seus ensinos. E, consoante seu exemplo, as escrituras judaicas eram lidas regularmente nas reuniões de culto dos primitivos cristãos. Todos os cristãos, judeus ou não, retiraram delas instruções e inspiração incalculáveis. Note-se também que o Antigo Testamento era conhecido de numerosos gentios que tinham sido atraídos para a religião judaica, como a mais pura que podia encontrar, e assim essa religião se tornou um meio pelo qual muitos desses homens foram a Jesus. Julgamos também ser necessário dizer algo sobre a importante contribuição que os elementos judaicos da dispersão ou diáspora fizeram à separação para o cristianismo. Trata-se dos judeus que foram espalhados em decorrência dos cativeiros que sofreram. Esses judeus podiam ser encontrados em quase todas as cidades do antigo mundo greco-romano, e em qualquer parte onde estivessem, eles conservavam a sua religião e mantinham as suas sinagogas. Em muitos lugares realizavam um trabalho missionário ativo. Assim eles ganharam entre os gentios numerosos prosélitos e tornaram conhecidos os ensinamentos da sua religião e muitos outros que, embora só em parte, os aceitaram. Essa missão judaica foi uma precursora muito útil das missões cristãs, porque espalhou extensivamente entre os gentios certos elementos religiosos básicos que são essenciais tanto ao cristianismo como ao judaísmo. Um desses elementos era a crença monoteísta, a crença num só Deus. Outro foi uma lei moral elevada que tanto o judaísmo como o cristianismo ensinavam ser parte integrante da religião. Nisso, ambas se diferenciavam das religiões pagãs que nada ensinavam sobre a conduta humana. Um terceiro elemento foi a esperança de um Salvador. Muitos gentios, pelo contato com os judeus, tinham sido inspirados por essa expectação, preparando-se desse modo para a aceitação de Cristo como aquele Salvador que havia de vir. Que Deus te abençoe e que você possa enriquecer-se dentro deste estudo, dentro deste quadro que nós estamos aí começando agora. E não perca, vejam os 3 vídeos, aprendam, vejam de novo, assimilem, entendam, reflitam, e você vai entender melhor a história da igreja, o início do cristianismo com os romanos, com os gregos e depois os judeus. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.